Opa! Vamos lá para mais um podcast do Jair. E o tema de hoje é como identificar se o seu medo é uma doença. Esse é um tema muito polêmico, né? Mas o que é o medo, Jair? O que o medo representa na nossa vida? O medo é uma sensação desagradável que ela é provocada pela percepção de perigo. E esse perigo ele pode ser real ou imaginário. Ele pode realmente existir ou pode ser algo que você esteja criando aí na sua cabeça. O medo ele é considerado patológico quando ele é exagerado. Eu vou falar um pouquinho sobre o medo. O medo, ele não é um sinal de fraqueza ou covardia. Muito pelo contrário, é uma reação involuntária e natural, com a qual nós, seres humanos, convivemos ao longo de vários momentos da nossa vida. Muitas e muitas situações podem desencadear essa emoção do medo. Desde ver uma barata ou até mesmo um acidente. O cérebro ele é ativado involuntariamente quando sofre tais estímulos estressantes, liberando substâncias que disparam o coração, tornam a respiração ofegante e contraem os músculos. Essa é a conhecida reação de luta, ou até mesmo uma fuga. O medo está associado ao instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, elas não viveriam por muito tempo. Isso porque, sem essa emoção, faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes. Andaríamos entre os carros em alta velocidade, por exemplo. Ficaríamos lado a lado com animais ferozes. Pularíamos de prédios e qualquer outro risco que o medo não nos paralisaríamos. Não é verdade? Portanto, o medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo. E também é uma resposta imediata aos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Então o medo, ele é absolutamente normal no nosso dia a dia. E talvez você esteja se perguntando, mas Jair, o tema de hoje do podcast é como identificar se o meu medo é uma doença. Aí está a virada de chave. O medo patológico, que muitos consideram como uma doença, é um medo que paralisa, não permitindo você avançar. Você já ouviu aquele ditado, faça apesar do medo, mesmo com medo, faça? É exatamente isso. E como não permitir que esse medo se torne um medo patológico, um medo que trava, que paralisa, que bloqueia? É a partir desse momento identificar se aquele medo é natural, se ele é real ou se ele é um medo imaginário. E se esse medo que aparentemente traz risco, se esse risco é realmente um perigo ou se ele pode ser amenizado. No fator dirigir, por exemplo, para quem tem medo de dirigir, e esse medo se tornou um medo patológico, para muitos considerado uma doença. Esse medo ele é real? Existem outras pessoas que fazem. Existem
muitas pessoas que dirigem ao seu redor, na verdade? Será que essas pessoas não têm medo ou elas fazem apesar do medo? Será que no início desse processo de começar a dirigir, será que elas sentiram medo e mesmo assim fizeram? E como? Como fazer apesar do medo? O caminho mais fácil de você começar a fazer apesar do medo é identificar o porquê você precisa fazer tal ação. E depois é se autoconhecer. Buscar formas de dominar esse medo. O medo de dirigir é o medo dos riscos ou é o medo de entrar em contato com tal ação? O quanto esse medo está me prejudicando neste momento? É importante você analisar, a partir de agora, também quais são os seus ganhos em fazer, em realizar, apesar do medo. Aprenda a dominar o seu medo e você vai ver o quanto você pode dominar tudo na sua vida. Porque chegou a hora de você assumir não só o volante do seu carro, mas o volante da sua vida. Esse foi o podcast Como Identificar se o Seu Medo é uma Doença. Eu sou o Jair Moreno e eu deixo aqui para você o meu grande abraço. Escreve aqui para mim o que você achou, o que você aprendeu desse podcast. Tchau, tchau.